A gente precisa falar sobre Oscar Piastri e o que ele tem feito nessa temporada 2024. Você já sabe como funciona esse processo. Todas as vezes em que um piloto novato ou um piloto estreante começa a fazer uma temporada boa, a gente aqui, pelo menos os criadores ou até mesmo o pessoal da imprensa, começa a falar que não, a gente precisa comentar sobre ele. Ele vai ser o futuro campeão mundial de Fórmula 1. É nele que a gente aposta as fichas para vencer os futuros campeonatos, as futuras corridas. Aconteceu com todo mundo, gente. Aconteceu com o Leclerc, aconteceu com o Russell, aconteceu com o Norris. E olha só, vai acontecer também com o Piastri. Só que, apesar de todos esses também chegarem à Fórmula 1 com essa coisa em torno deles de que eles vão ser a próxima grande coisa, o Piastri é como se ele estivesse repetindo alguns pilotos do passado e ao mesmo tempo fosse uma coisa nova. Calma que eu vou explicar. Não, você não foi o único a reparar que o Piastri mais parece o Kimi Raikkonen do que um australiano normalmente é. Antes da gente entender como que o Piastri chegou na Fórmula 1, a gente precisa lembrar o que aconteceu com ele antes disso acontecer. Para você que não sabe do passado do Piastri, ele simplesmente foi campeão de uma categoria da Fórmula Renault em 2019, ganhou a Fórmula 3 em 2020 e a Fórmula 2 em 2021. Ele ganhou 3 campeonatos em sequência. Para um piloto novato, é simplesmente excelente. É a prova, é como se fosse um ótimo currículo para você apresentar para uma equipe de Fórmula 1 que diz: esse cara tem talento, esse cara chegou em todas as competições e ganhou as 3 sem ano de espera. Ele só chegou e ganhou, chegou e conquistou. Quando chegou na Fórmula 2, o Piastri ganhou com uma certa folga. Então, tudo estava certo para o Piastri chegar na Fórmula 1 no ano seguinte, 2022. Ele só teve um azar, que foi estar na academia de pilotos da Renault. A Renault ajudou ele bastante, realmente. Só que quando a gente ia para chegar na Fórmula 1, esbarrava numa pequena barreira, que era a própria Renault. Os franceses já tinham Ocon e Alonso na equipe, e o Piastri, como era da divisão de base dela, teria que esperar mais um ano. A ideia que a Renault tinha era a seguinte: a gente vai manter o Ocon, e como a gente imagina que o Alonso vai, sei lá, aposentar, ou até mesmo avisar a gente que ele possa sair, o Piastri iria herdar essa vaga. Só que ela nunca imaginou que fosse acontecer o que aconteceu em 2022. Tanto o Alonso quanto o Piastri não quiseram a vaga. Você deve se lembrar do que aconteceu. Em 2022, Alonso anunciou que iria para Aston Martin e a Alpine anunciou logo de cara, logo após o anúncio do Alonso, que ela iria ter o Oscar Piastri no lugar dele para 2022. Só que ela fez esse anúncio sem avisar o Piastri, que já estava negociando com a McLaren. Como resultado, o Piastri foi até o Twitter e disse que a Alpine anunciou que ele iria correr por lá sem autorização dele, e ele mandou avisar que não vai correr pela Alpine em 2023. Como resultado, a Alpine teve que se virar indo atrás de Pierre Gasly para a vaga, enquanto o Piastri iria correr de McLaren no ano seguinte. E o que a gente viu em 2023 foi uma mistura de que o Piastri ele consegue ser um bom piloto em situações diferentes. No início da temporada, a McLaren era de longe o carro mais meio de grid possível, e o Piastri ainda assim conseguia se manter numa certa regularidade. Ele ofertava o que o carro oferecia, e era só porque o carro realmente não permitia que ele conseguisse grandes avanços, e no máximo P7, P6 por aí. No entanto, após a grande atualização da McLaren em Silverstone, aí a gente conseguia ver o que o Piastri era capaz. Com um carro bom, um carro ok, como era naquele tempo, comparado à Red Bull, todos os carros eram ok. Ele realmente mostrou que tinha talento, que tinha regularidade e principalmente que ele não causava problemas. Você não viu o Piastri indo visitar Brita, você não viu o Piastri indo visitar a grama, raramente isso acontecia. Talvez ele rodasse aqui e ali, mas uma coisa normal de piloto iniciante, mas você não viu o Piastri bater em pessoas, você não viu o Piastri no muro, nada. Nada disso acontecia com o Piastri. E daí em diante ele começou a coletar pódios, vitórias, era impossível com a Red Bull, mas ele e o Norris começaram a fazer parte do grid da frente, vamos dizer assim. E o Piastri começou a se dar bem com isso, principalmente. E para 2024, aí chegamos no ano em que eu estou falando, o Piastri simplesmente tá desabrochando, se assim a gente pode dizer. Se no primeiro quarto da temporada
a McLaren ainda estava caçando a Red Bull, no segundo quarto da temporada, ela já alcançou e já ultrapassou. A McLaren agora, em agosto de 2024, tem o melhor carro. E agora, brigando pelas vitórias, a gente consegue perceber uma certa diferença. Apesar da McLaren ter complicado a vida do Piastri na base da estratégia no início do ano, nesse segundo quarto, nas últimas 7 corridas, o Piastri, além de ter superado o Lando Norris, está chegando muito perto de 2 pilotos enormes da Fórmula 1, como é o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Nas últimas 7 corridas, o Piastri marcou 114 pontos, enquanto o Norris, por exemplo, marcou, se não me engano, nem 100. E olha que o Norris está brigando pelo título. Talvez esse gráfico fale mais do Norris do que o Piastri, sim, mas isso mostra como o Piastri tem sido bem irregular em relação ao que a McLaren exige e ao que a McLaren esperava dele. A McLaren contratou um piloto para ser um piloto que vai pontuar e que vai marcar pódios e que também vença corridas, e como é o caso do Piastri. E aí você me diz, nada disso justifica o que você falou anteriormente, que ele vai ser o próximo campeão, que ele é a próxima grande coisa, the next big thing. Olha, eu acho que sim, mas não pelo fato dele só ser talentoso, porque talento, boa parte do grid tem. Ele tem uma coisa que é a famosa... Sabe quando você sabe que algo vai chegar e você só aceitou? É o que acontece com o Piastri. Ele não reclama, ele não grita, ele é um cara extremamente tranquilo. Ele é tão tranquilo e tão talentoso que lembra, sim, isso mesmo, lembra qualquer piloto finlandês que passou pela categoria. Quando ele venceu no GP da Hungria, muita gente falou, nossa, ele nem comemorou. Não, gente, que ele é o Piastri. O Piastri, nas boas e nas ruins, ele vai dizer um obrigado e acabou. Tal qual Kimi Raikkonen. Então, se ele continuar com essa frieza, que é uma frieza importante para quem possa brigar por um título um dia, que não vai cair no papo ou na pilha de outras pessoas, ele pode muito bem segurar a onda e ser o próximo campeão. Os outros pilotos, infelizmente, não têm essa qualidade, que é uma questão de característica pessoal e tal. E como o Piastri é um novato na história, ele acabou de chegar, a gente sempre vai dizer que ele vai ser a próxima coisa. Eu tô animado. Ele já mostrou na base que ele, de fato, consegue lidar com pressão. Ele já mostrou na base que ele é campeão, que ele vence corridas, que ele é regular, que ele não causa problemas. Chegou na Fórmula 1 e está mostrando isso. O que será que o Piastri pode ser capaz se estivesse brigando pelo título? O que será que acontecerá quando o Piastri brigar por um título um dia? A gente só vai saber no futuro. Mas até lá, a gente tem que ficar muito de olho nele, porque talvez ele seja um repeteco de algo que já aconteceu no passado. Um piloto caladão que chega, conquista o título e é isso. E eu quero saber sua opinião, se você concorda comigo sobre essa história, se você concorda comigo sobre isso tudo, comenta aqui embaixo o que você pensa. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui no F1. E, se quiser, seja membro aqui no canal, seja citado no final dos vídeos e ganhe um conteúdo exclusivo para você. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem também e até a próxima.